Olá, povão, tudo bem? Tudo bem, não. Ele já estava brigando comigo. Quero dizer para vocês que isso vai dar problema entre o casal. Sou eu que brigo mesmo, tá bom. Nós estamos aqui mais um Conversa em Par, que é o nome que ela inventou. Não ficou bonito? Pensa aí, Conversa em Par. E aí a gente pode chamar outros pares, casais, para conversar sobre o tema. Não ficou legal? No primeiro vídeo a gente pediu para as pessoas, dê as sugestões pra gente escolher, ver. Aí ela ignorou todas. Não, mas olha, gente, as sugestões foram legais, mas eram todas com o meu nome, né? Então ficou um pouco fora, eu acho, do objetivo da conversa, que a conversa é trazer à tona como, né, o fluxo. Trazer à tona você, que fica de fora, você não aparece, aí você põe a cabeça pra fora só nesse programa. Como o fluxo desse rapaz se engendra dentro de uma relação afetiva, é isso. É isso que é o tema, então... Só existe uma relação afetiva, é com você, por isso que é com o seu nome, tá vendo? Não, mas... exclusivo, a marca personalizada. Não tem sentido. Aí ficava mais forte. Não tem sentido ficar. Falar com a Aida, não tem essa história, falar com a Aida. Tá, vocês me botam em cada uma. E aí hoje eu vou falar sobre autopercepção. O que eu mais sinto é o problema da autopercepção. É o que mais me impressiona ainda e é o mais difícil pra mim, é a autopercepção. E eu acho que isso é um relato comum das pessoas com autismo e é um relato comum também de pais, mães, né, de garotos ou garotas Aspergers. Tá. Vou dar um exemplo. Eu falei até na última vez, no último encontro, né? Eu tô falando com ela, eu falo alguma coisa com ela, eu tô me ouvindo, me percebendo, tendo uma certa intencionalidade. Então eu falo super carinhoso. Pra mim, eu tô sentindo assim, eu tô ouvindo assim, eu tô vendo assim. E ela fala assim: precisa ser ignorante? Vai me engolir, vou abrir os braços pra você falar, criaturinha de Deus. Porque a minha percepção é que foi super carinhoso e ela tem a percepção de que foi ignorante. Só que agora eu vou falar uma distinção entre ser grosseiro, obviamente, e ser ignorante. Tá, vamos tentar operacionalizar isso para vocês não ficarem confusos, né? É diferente de uma pessoa que é grosseira por ser grosseira, de ser abusiva, de ser rude, entendem? É outra constituição. Eu já sei que é assim que ele vai ver. A forma que o Lucelmo vê o mundo é muito simples, eu posso dizer assim. Só que vocês vão ficar confusos para entender esse simples. Então, se é para resolver uma coisa, é aqui pronto. Então, todos os outros detalhes daquele evento, daquele fenômeno, ele vai descartar. Vai ficar totalmente fora da avaliação dele. E é nessa hora que, quando eu vou chamar esses detalhes da avaliação em contexto, ele ignora. E aí é quando ele está falando dessa autoobservação, disso também que envolve esse processo, e é quando eu vou chamar a atenção dele e ele, o que tem? Então é um súbito, entendem? Eu não posso dizer que seria um comportamento ou ignorante, ou grosseiro, ou abusivo. Não é isso, gente. É um súbito, porque é assim que ele vê as coisas, é assim que ele entende que deve vir as coisas, que deve organizar as coisas. A gente já fez 2 vídeos, né? E eu fiquei refletindo, após o segundo vídeo, que a minha fala e a fala dele podem levar vocês a entender que eu tô sempre me queixando de algo dele, certo? E não é assim, né? Por exemplo, a forma como o Lucelmo enxerga a vida, enxerga os problemas, me faz muito bem mesmo, né? Tanto é que eu tô na companhia dele, porque a tendência dele é quando eu chego para ele para contar um problema, para contar uma dificuldade sobre a nossa empresa, sobre os meus filhos, sobre minha vida, não é que ele diminua, mas a forma como ele olha para o problema é reconfortante. Porque ele olha para o problema e ele olha para o problema e diz: olha, isso aqui não é tão grande, não é tão assim. Qual o problema disso ser assim? Não tem problema nenhum. E vamos ver como é que a gente faz. Então, isso é muito bom para quem está do lado dele. Porque quem você não queria que estivesse do seu lado, que entendesse um problema de uma forma muito prática, de uma forma muito objetiva e te ajudasse a entender isso? Pô, todo mundo quer, né, gente? Então, assim, não fiquem avaliando os vídeos como se eu estivesse colocando aqui ou ele estivesse colocando aqui as dificuldades dele, que isso torna essa relação
baseada nas dificuldades dele. Não, não é, porque eu tenho muitas dificuldades, eu sou muito teimosa, eu sou uma mulher muito para alguém me convencer que eu estou errada de alguma coisa, ela precisa ser ninja. Não, viu? não tem erros. Não, ela precisa ser ninja, muito ninja. Então eu também tenho minhas dificuldades, meus inúmeros erros, então não é só ele. Então a gente está trazendo à tona justamente para as pessoas que se identificarem em uma relação, né, entre um par, no qual um dos dois tem até, ou os dois, né, se identificar com algumas dificuldades que a gente tenha, sorrir com a gente, brincar com a gente, dizer, nossa, eu já passei por isso e foi muito engraçado, e que a gente quer que vocês troquem essas coisas engraçadas com a gente, né? O que eu acho é que, às vezes, existe essa discussão, essa ênfase sobre as dificuldades, é como se a gente estivesse jogando luz sobre essas dificuldades, porque quando a gente identifica quais são, é mais fácil de você lidar com elas, de você resolvê-las, né? E eu acho que é essa a questão que eu tô falando justamente da autopercepção, né? Que quando eu faço terapia, por exemplo, tem muito a ver com isso, com eu dialogo com o terapeuta, apresento as situações do dia a dia, para tentar identificar quais são os problemas que às vezes eu não identifico qual é o problema, entende? A gente precisa descobrir qual é o problema, e eu acho que isso aqui pode ajudar as pessoas nesse sentido. Eu me lembro de um pai pediu para mim para visitar um rapaz, eu tinha 32 anos, né, faz alguns anos isso, uma suspeita ali de TEA, talvez tenha, talvez não, e aí eu fui até a casa dele. A casa dele era o seguinte, era em cima, assim, tinha duas pessoas que dividiam lá para ajudá-lo, 12 horas cada uma, as pessoas ficavam só lá, não era para fazer nada específico, não. E ele não saía de casa. Ele não saía de casa, assim, ele não ia na porta, ele não saía de casa. Ele não queria ter contato com ninguém, inclusive queria que demitisse as duas pessoas que ficavam lá, que ele queria ficar absolutamente sozinho. Só que ele não tinha habilidades, ele tinha um problema com ter contato, que ele não tinha habilidade nem para ir até a porta, receber uma pessoa para pegar uma comida. Então era zero de condições de lidar com as pessoas assim. Se ele ficasse sozinho, ele ia morrer. O quarto dele totalmente fechado, com um cheiro de urina, assim, uma coisa assim muito insalubre. E é um cara super inteligente. Eu já tinha perguntado antes o que ele gostava e eram coisas que eu gostava, então foi muito bom. Cheguei lá, quando ele começava a não gostar da conversa, a gente conversava sobre literatura russa, sobre política e sobre violão. Essas três coisas que ele gostava e que eu gosto também. Eu falei pra ele, e o que você acha, assim, das suas dificuldades? Ele falou, que dificuldade? Não, nunca nem vi. Não vejo, não sei do que vocês estão falando, porque pra mim tá tudo normal, tá tudo certo, tá tudo ok. E isso me marcou muito, e depois eu me identifiquei muito com essa situação em muitos momentos. De vários momentos, eu falei assim, mas o que tem isso? Qual que é o problema? Eu falei, o que tem? Isso é uma coisa, assim, difícil, que tem dificuldade, né? Mas eu preciso dialogar com alguém, então, a gente até falou isso no primeiro vídeo, tem muitas situações que acontecem uma situação e depois eu pergunto, como é que foi essa situação? É muito difícil eu perceber que alguma coisa foi inadequada. E o que vem acontecendo é isso, não que eu tenha esse papel, tá? De cumprir, não me sinto obrigada a isso, mas eu pergunto para outras pessoas também, eventualmente, posso perguntar pro meu irmão, posso perguntar qualquer outra pessoa. Claro, e aí eu sinalizo muitas coisas para ele, do tipo, olha, vai lá fora, senta um pouco, conversa isso, conversa aquilo, eu acho que não tá bom, você não tá, né, a sua habilidade, engraçado, falando em habilidade social, né, ele fica aqui no vídeo, tem uma habilidade tremenda para falar com vocês, mas ao vivo a coisa é mais diferente. Então, se não for dentro do que é o foco dele, dentro do interesse dele, dificilmente ele vai agregar numa conversa com você, né? Então, essas questões é onde vai esbarrar nessa percepção dele de vida, do mundo, né? Então, ele vai se envolvendo nessas situações e, de repente, ele já está lá absorto em alguma coisa que ele não... ou que ele se engajou, né, num rol de pensamentos que ele se engajou e ele perdeu ali aquele momento, né? Ele passa a não tá absorvendo o que dentro do contexto social a gente está discutindo ou em outra situação. Então, foram várias vezes nesses últimos meses que a gente chega a discutir e conversar. Faça assim, vá lá dar um abraço em alguém, converse assim dessa forma, olhe isso, veja aquilo.
E olha a cara dele. Olha a cara dele, né? Porque ele diz assim, mas eu não fiz, o que foi? É muito engraçado, que ele toma um susto e diz, eu não fiz, cadê? Onde foi que eu tenho que ir lá? E teve uma situação que foi marcante, assim, né? Porque foi uma imersão que teve lá na Luna, porque a gente faz aqui na Luna, de São José dos Campos, uma imersão de avaliação. Ela avalia uma criança e as pessoas... São avaliadores, em geral, experientes, que vão lá para poder ter um a mais, um upgrade. Aí eles vão assistir ali e depois tem uma aula tal, que eu dou uma parte da aula, ela dá uma parte da aula. Então, eu fiquei lá os 2 dias com ela e aí tinha uma equipe, eu conhecia uma parte daquela equipe, já tinha tido contato em outros contextos. E aí a gente ficou ali aqueles 2 dias e tal, lá, e aí eu falei, bom, eu vou fazer um negócio aqui, fazer bacana, né, vou fazer uma presença aqui. E aí, ela me falou depois que as pessoas todas falaram pra ela, nossa, tia, chama de tia Aida, né, ele é bem autistinha mesmo, né, a mesma expressão que uma outra pessoa que o Kelvis também utilizou, nossa, mas ao vivo, assim, ele é bem autistinha. Eu falei, mas o que eu fiz, assim, porque a minha percepção, que tem hora que você tá se observando, falando, não, deixa eu fazer um negócio certinho. E eu realmente não consigo discriminar nada que tenha sido diferente. E eu gosto... Uma vez eu perguntei isso pro Paulo Liberalês, eu gostei da explicação que ele deu, né? Porque a mulher dele perguntou a mesma coisa pra mim. Falou, Paulo, eu fui lá visitá-la, mas ele também não é? Ele também não é? Não tinha nem diagnóstico na época. Aí ele falou assim, ele não sabe ainda, mas é... Aí eu falei... Agora eu me lembrei da Ana Paula Chacu. Vamos marcar ela nesse vídeo? Vamos marcar a Ana Paula Chacu, não sei se vocês conhecem, uma mulher maravilhosa, uma big mãe, é super amiga do Lucelmo, obviamente eu me considero amiga dela também. E no dia que a gente estava falando sobre aquele primeiro vídeo, sobre que eu percebia, né, que ele tinha ali todo o repertório compatível e que ele não, e que a gente foi conversar, que a gente fez toda aquela brincadeira no primeiro vídeo, né? Ela mandou uma mensagem pra mim e disse assim, nossa, Aida, desde o primeiro dia que eu vi o Lucelmo, quando ele foi dormir lá em casa, eu vi pela mochila dele, pelas coisas dele, como ele se comportava, enfim. Mas eu achava que ela estivesse brincando. Achou errado, otário? Eu achava que fosse uma coisa, tipo, uma brincadeira, assim, de fato, a primeira pessoa que falou várias vezes foi ela. Mas eu achava que era uma brincadeira, era tipo assim, uma coisa lisonjeira que ela tava fazendo. Eu não tava entendendo que era de fato, de verdade, assim, né? Quando eu perguntei isso pro Paulo, né, pro Paulo Liberalês, ele falou assim, Lucelmo, deixa eu te explicar. Não é que você faça uma coisa específica, mas nós estamos aqui, eu tava na recepção do hotel. Você não fez nada específico, mas todo mundo aqui já percebeu que isso é diferente. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Aí eu falei, mas você acha que é assim mesmo? Ele falou, todo mundo aqui, quem tá aqui já percebeu que isso é diferente. E aí eu falei com ela falou, eu não estou suportando mais. É isso mesmo. É muito difícil perceber. E aí eu vejo que tem muitas famílias que os filhos têm muitas dificuldades assim, e que você vai falar com eles, por exemplo, e essa dificuldade de percepção, ela leva algumas vezes à recusa da intervenção. Por que não? Não tem problema nenhum. Por que eu preciso de intervenção? Não, tá tudo certo, tá tudo ok. Ele não consegue discriminar essas situações em que, por exemplo, eventualmente as pessoas com as quais ele lida têm muita dificuldade de lidar com ele em certos contextos, rejeitam, dão desculpas esfarrapadas, porque têm dificuldade de perceber isso para interagir com ele. Toda essa limitação ele não consegue perceber. E aí, as mães muitas vezes ficam desesperadas, porque a palavra da mãe, a mãe também às vezes não quer chatear, então a palavra da mãe é muito pouco. Eu só fui percebendo as coisas à medida que eu fui encontrando pessoas com as quais eu tinha confiança de perguntar o que você acha de tal coisa. Por exemplo, eu tava dizendo pra Ida uma coisa que você vê, olhando de longe parece um absurdo, mas o dia que eu descobri que tinha gente que não gostava de mim. Isso me deixa nervoso. Eu já era adulto, eu tinha mais de 20 anos, já tinha... Eu fiquei chocado. Eu não sabia. Disse, tem muita, tá, querido, que não gosta de você. Não, mas eu sabia, por exemplo, eu fazia militância, eu sabia que tinha pessoas que não gostavam daquilo que eu representava, que eu pensava. Então, a pessoa discordava de mim, que isso é comum, tudo bem. Mas eu não sabia que tinha gente que não ia com a minha cara, que não gostava de mim, que dizia coisas sobre mim assim, não, eu não confio naquele cara não sei o quê. Porque, sei lá, porque é assim, as pessoas, sei lá, gostam ou não gostam da pessoa. Eu fiquei chocadíssimo. Isso eu já tinha mais de 20 anos, 20 e tantos anos. Teve um outro caso de uma pessoa que eu considerava um brother, assim, mas um brother, assim, muito próximo. Depois eu descobri que ele tinha um ódio tão grande de mim. Como que eu nunca percebi isso? Depois as pessoas vinham falando que ele tinha uma obsessão, ele falava de mim muito. Bem-vinda ao mundo, né, gente? Eu não tinha essa percepção. Eu não conseguia ter a percepção
de que a minha percepção não era compartilhada pelas outras pessoas. Sim, é isso. sim, é isso aí. Eu acho que esse é o resumo aí. da ópera, né? É. As pessoas percebem o que eu tô fazendo, ou eu percebo o que elas estão fazendo de uma maneira muito diferente. É isso aí. E, em geral, é isso que acontece com ele mesmo, de verdade, né? E, principalmente, eu acho que isso acontece de uma forma muito forte dentro do envolvimento social. Eu acho que isso é onde é mais, nesse caso, né? No caso do Lucelmo, é onde é mais forte, assim, essa percepção acaba sendo distorcido, ele não entende, né, não lê direito quando é dentro desse jogo social. É muito mais difícil para ele, muito mais. Como as pessoas, né, voltando agora àquela primeira temática, quando você está diante do diagnóstico que você sabe, como isso é interessante. Eu vou contar uma coisa particular minha, né, que eu não queria muito falar sobre a minha vida aqui, porque não é o foco. Escancara já, então. Conta pra todo mundo. Não, deixa eu falar. Sempre eu fui muito discreta em relação à minha vida pessoal e sempre fui muito discreta em relação ao meu trabalho. Eu sempre tentei fazer o melhor que eu podia, né? E vocês todos que trabalham sabem que às vezes o melhor que a gente pode não é o melhor que o outro quer. Mas eu sempre tentei fazer o melhor que eu podia. E eu sempre encarei o diagnóstico em relação ao TEA como algo que não era o mais relevante para o trabalho do psicólogo. Então, o que é mais relevante para o nosso trabalho é o comportamento, é aquilo que você traz para mim e aquilo que eu posso intervir, né? Então, isso é o mais relevante. O nome que se dá para isso, eu acho que tudo bem, vamos deixar para lá. Em um certo momento, eu passei a estudar com pessoas muito boas, né? Tive grandes oportunidades na minha vida e tive a oportunidade de ser aluna da professora Laércia Abreu Vasconcelos, né? Que eu acho uma das maiores pesquisadoras, estudiosas, analistas desse país. E a gente fez um trabalho sobre a questão do diagnóstico comportamental, do diagnóstico em TEA. E, claro, que a gente teceu ali algumas questões do tipo a importância do diagnóstico para poder conversar entre os pares, né, por conta do trabalho interdisciplinar. Isso vocês já devem ter escutado bastante dentro de muitas falas, né? Mas o impacto do diagnóstico para a vida pessoal nunca tinha me ocorrido de uma forma tão forte depois que eu conheci ele. Então, o impacto do diagnóstico, ele faz um bem, né? Agora falando dele, muito por conta, eu entendo agora que determinadas coisas que eu faço ou que eu me engajava fazem parte de dificuldades que eu tenho a partir daquela visão. E isso eu acho que tem um potencial muito grande libertador. Eu acho que tem um potencial muito grande libertador, né? Então, a gente saber que ele tem essa dificuldade também é um potencial muito bom para uma relação a dois, para uma relação em par, porque você já começa a entender, não, eu sei que talvez ele tenha essa dificuldade, então eu vou maneirar em relação a isso. Então eu acho que ele deve ter sofrido mais, é a minha hipótese, antes de saber do diagnóstico. Isso com certeza, né? Até porque eu imaginava que quando acontecia algum problema, que a pessoa estava inventando, que não era, que não existia, né? Depois você vai reconhecendo essa importância. Mas eu acho também que é uma armadilha, também. Pode ser uma armadilha. No sentido de eu dizer, não, eu sou assim porque eu sou TEA, então acabou. Então você tem que aceitar. Então agora você tem que ser da inclusão e tem que ficar comigo porque você tem que aceitar porque eu sou TEA. Pronto. Isso é uma armadilha também, porque ter um diagnóstico não é uma condição fechada, estanque, não. Ela é uma relação dinâmica que é estabelecida no dia a dia. No dia a dia, eu vou tentando superar algumas dessas barreiras e você vai tentando também reconhecer, se aproximar de mim e das minhas dificuldades. Eu jogar tudo em cima do transtorno, jogar tudo nessa conta e dizer, não, eu sou assim, que eu sou assim, porque tem que ser assim, porque eu tenho um diagnóstico aqui, e se você que está sendo capacitista, se você não entender, por exemplo, quando eu falei com você de uma maneira que pode ser atravessada. Eu me lembro que muito antes, isso na época da minha adolescência ainda, eu ligava para as pessoas, que na época, que é novo aí não sabe, mas a gente ligava para as pessoas, né? Eu ligava, todo mundo perguntava a mesma coisa. Por que você tá bravo? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Por quê? E eu não tava bravo.
Eu só tava ligando pra pessoa. E tava falando normal, na minha percepção. Mas se as pessoas estavam dizendo por que você tava bravo, e não era uma, nem duas, nem três, é porque parecia que eu estava bravo, entendeu? Então não adianta eu dizer assim, não, é porque até tá tudo certo. Não, por que parece bravo? Como é que eu posso fazer para melhorar isso um pouco? E as pessoas também reconhecem um pouco mais. Então eu digo assim, a inclusão é uma via de duas mãos, em que você apoia os indivíduos e graças a Deus eu tenho condição hoje de ter um excelente terapeuta que me ajuda e toda semana eu tô tentando melhorar um pouco, né? A gente conversa, eu vou tentando. E também as pessoas também têm que ser mais compreensivas, mais abertas. Então é uma via de mão dupla e para a sociedade como um todo a gente tem que oferecer serviços de saúde mental, de saúde pública, de terapia para todo mundo tem que ter acesso a isso de qualidade, baseado em evidência. E aí a gente faz esse encontro, né? Não pode jogar tudo nessa conta. Eu conheço muitas pessoas que tiveram diagnóstico na vida adulta que jogaram tudo nessa conta e que a sua qualidade de vida, no final das contas, não melhorou. Né? Mas isso acontece, né? Eu sei que acontece, mas não é um movimento, né, interessante para as pessoas que estão, obviamente, partilhando da minha vida a dois, na minha vida familiar. E aí, obviamente, isso é um... Mas acho importante jogar luz sobre isso, porque é uma coisa que também, eventualmente, a gente conhece. E é né? por isso que no último vídeo a gente falou do ogro. Então, o ogro vem nesse momento, né? Que eu fiquei brincando, que é o meu apelido carinhosíssimo para ele. Eu chamo ele de ogro. Então, todo mundo chama ele, inteligente, e eu lasco a mão no ogro, né? Eu digo, vem, ogro, né? Vamos conversar. Então, é por isso, né? Uma maneira de brincar com ele, de brincar com com as coisas que podem ter peso e não é para ter peso, né? Então, a gente faz essa brincadeira e ele... E você acha que depois que você começou a sinalizar isso, eu diminui? Sim. É verdade. E olha que ainda né? Eu acho Quer dizer, às vezes não. que é legal. Porque o que eu vejo é o seguinte, como eu falo, o que é o automonitoramento? Você conseguir fazer um autogerenciamento, a gente conseguir tomar decisão sobre nós mesmos. Eu preciso discriminar o que está acontecendo comigo, como as pessoas estão me percebendo. E aí eu tomo decisão, se eu quero fazer isso, aquilo, outro. Só que quando eu não tenho essa percepção, como é que faz? Toda vez que o comportamento acontece, você sinaliza, é como se eu olhasse para dentro de mim e falasse, cara, entendi. Então é nesse momento. E aí eu aprendo a me observar e aprendo a me automonitorar e me autogerenciar. Tá, gente, mas só lembrando, acho que eu vou falar isso em todos os vídeos. A gente não tá aqui ensinando uma receita para vocês não, tá? Por favor. A gente tá aqui conversando coisas que a gente achou interessante sobre TEA na vida adulta, sobre diagnóstico tardio, sobre como uma relação a dois ou com amigos que provavelmente ainda vão vir aqui conversar com a gente. Isso a gente pode discutir e, como eu falei, levar com muita leveza e com muito bom humor e trazer mais colorido na vida das pessoas, porque no fundo é isso, né? Você vai ficar como? Então, o que nós estamos falando aqui não vale para autismo de modo geral, generalizado para todo mundo. Nós estamos falando sobre eu e ela. Eu e ela. Não sei. Estamos falando deste para aqui, não é um conhecimento generalizado. Se vocês quiserem saber sobre conhecimento generalizado, vejam os outros vídeos do canal. Já pede aí pro pessoal. De novo, eu não vou falar todo isso. Vídeo. Não, eu não vou fazer isso não, faz tu hoje. Curtir o vídeo, mandar pros colegas aqui no link, já manda pro pessoal, para o pessoal rir junto com vocês, e se inscrever no canal se você não tiver inscrito ainda, porque o canal precisa crescer pra gente poder fazer mais conteúdo, pra eu poder convencê-la a fazer mais vídeo. Eu preciso que bomba. Eu vou agora denunciar este homem, falando por quê? Porque ele me acha uma palhaça, né? Acho que tudo que eu falo ele acha engraçado, eu não sei por quê. Então tudo que eu faço com ele, a tendência é, a gente não briga, a gente briga e passa a briga, porque ele acha graça. Eu não sei por que ele acha graça de mim, esse palhaço. Ou seja, eu quero transformar a briga num momento leve, resolver ali. Ela fica querendo brigar. Não. A bicha gosta de brigar, viu? Gosto. Vou te falar. Eu sou piauiense da Gema. Ela também tem problema de autopercepção, porque ela falou que não tem... ela acha de verdade que ela não tem sotaque. Ela fala, não, eu não tenho, não. Não tenho sotaque nenhum. Claro que não tenho. Em algumas palavrinhas, mas eu duvido a pessoa assistir o vídeo, ela não sabe. Ela só vai saber se eu disser em algumas palavrinhas. Tá bom. Então tá bom. Então fica Tchau, gente. Próximo. Até a próxima. Beijo.